Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Ivone Pereira, nosso GEIP, né? É uma grande alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Denise, sou evangelizadora do Grupo Espírita da Fé, que a gente também chama carinhosamente de GEF, né? E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre duas palavrinhas que para nós espíritas está sempre presente. São elas: vontade e renovação. E mais do que nunca, essas palavras estão presentes nas nossas vidas, né? Porque para tudo que desejamos, tudo que queremos, devemos empenhar a nossa vontade. E a pergunta do Livro dos Espíritos, né, 132, que nos traz qual é o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra, né? Por quê? Por que reencarnamos? E a resposta que os espíritos nos trazem é que Deus nos impõe, não é uma escolha, Deus nos impõe para que possamos atingir a nossa perfeição. E para atingir essa perfeição, que a gente sabe que na Terra ela não é absoluta, né? Porque a Terra é um planeta de prova e expiação, mas a gente precisa de muito esforço, muita vontade para que a gente possa promover em nós essa renovação, que nós chamamos de reforma íntima. A tão falada reforma íntima, né? Que é íntima, como o próprio nome diz. Então, que bom, depende única e exclusivamente de nós, do nosso esforço para que a gente consiga promover em nós essa renovação. E para a gente começar essa conversa, né, hoje, pensamos numa história que a gente acha que tem muito a ver com essas duas palavras, vontade e renovação. E essa história, ela se passa num dos períodos mais bonitos que a Terra viveu, que foi o período em que o nosso Mestre Jesus aqui estava conosco. E essa história se passa naquela que seria a sua última viagem, da Galileia até Jerusalém. E para essa viagem, ele passava na cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade rica, uma cidade muito bonita, era considerado o oásis, de tão linda que era, também conhecida como Cidade das Palmeiras, uma cidade linda, com muitas flores, e por isso mesmo, era uma cidade muito movimentada. Vários comerciantes, viajantes, todos passavam em Jericó, porque era uma cidade que ficava, inclusive, no caminho para que fossem para Jerusalém. Então, era uma cidade muito movimentada. E lá, nessa cidade, morava esse personagem que nós vamos utilizar para conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto. E ele era Zaqueu. Zaqueu, um cobrador de impostos, que era chamado publicano, que vivia em Jericó, e ele não era só um mero publicano, ele era o chefe de todos os publicanos. E para a gente entender a importância disso, vamos explicar que o publicano, que era o responsável por cobrar os impostos, ele precisava participar de um leilão para conseguir isso. Porque quando Roma dominou algumas cidades, alguns lugares, para que ele pudesse fazer a cobrança dos impostos, o
que eles pensaram? Não, a gente contrata alguém do lugar para ficar responsável por essa cobrança. Mas só que eles queriam fazer isso sem tomar nenhum risco. Então, o que eles faziam? Faziam leilão. Quem quer ser responsável pela cobrança entrava nesse leilão, mas só poderiam entrar pessoas que tivessem muito dinheiro, porque isso era, você tinha que antecipar o pagamento dos impostos para Roma. Então, Roma estava coberta. Ela recebia os recursos e depois os cobradores dos impostos, os publicanos, é que ficavam arrecadando da população. Por isso, muitos deles não eram bem vistos, porque eles podiam cobrar o que quisessem. Eles já tinham pago a parte para Roma e agora era com eles. E eles, então, cobravam, muitos cobravam além daquilo que era devido. Então, esses cobradores de impostos, os publicanos, eles eram muito mal vistos. Ninguém gostava deles. E não era diferente com Zaqueu. Ele se sentia à margem, apesar dele ser muito rico, mas as pessoas que se aproximavam dele eram apenas por interesse. Porque os outros, os judeus, não gostavam dele, achavam que ele tinha traído todos eles. Então, ele seguia a sua vida, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de um homem que vinha trazer vários ensinamentos e que ele não acusava as pessoas, ele abraçava pobres, ricos, doentes, sofredores da mesma forma, sem fazer nenhuma distinção. E que ele tinha dito que Deus é Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, de todos. E que, por isso, todos nós somos iguais, porque somos irmãos. E Zaqueu, quando ouviu aquilo, uma luz brilhou no seu coração. E ele ficou com uma vontade enorme de conhecer Jesus. Mas ele pensou, será que ele vai me atender? Eu que tenho tantos problemas, as pessoas não gostam de mim. Será que ele vai olhar para mim? Mas ele não parou com esse questionamento. Ele falou, não, eu quero conhecer Jesus e eu vou conhecer. Nesse dia que Zaqueu estava lá na sua loja, já quase fechando, ele ouviu um barulho, um movimento de pessoas nas ruas diferentes. Era muita gente. Jericó era muito animado, sempre passando muitas pessoas, comerciantes, viajores, mas naquele dia ele viu muita gente. Era diferente dos outros dias. E ele então perguntou, o que está acontecendo? Estou vendo um movimento diferente aqui hoje. O que está acontecendo? E aí falaram para Zaqueu, então você não sabe? Jesus de Nazaré passará por aqui hoje. Ele está indo para a festa da Páscoa em Jerusalém. Ele e seus discípulos, todos passarão por aqui. E é por isso que essa multidão já está por aqui aguardando. Todos querem ver Jesus. Olha, quando Zaqueu ouviu aquilo, gente, o coração dele palpitou com uma força. E ele falou, não, eu não posso perder essa oportunidade. E mal ele pensou isso, ele já viu aquela multidão se aproximando, e ele falou, será que já é Jesus? E ele foi em direção àquela multidão. Mas Zaqueu, ele era muito pequeno,
ele era um homem de baixa estatura. E como que ele ia ver Jesus com aquela multidão em volta? Mesmo que ele se esgueirasse para lá, para cá, para lá, para cá, ia ser muito difícil, ele não ia conseguir. Mas Zaqueu não desistiu. E fez um esforço enorme para tentar entrar naquele meio, mas ele viu que não ia conseguir. Então ele teve uma ideia. E se eu me adiantar e ficar em algum lugar que eu possa ver Jesus do alto? E assim ele fez. Zaqueu, então, se adiantou àquela multidão e achou uma árvore, um tipo de figueira. E ele lá subiu. Subiu e ficou aguardando Jesus passar. E qual foi a sua surpresa? Quando Jesus ia se aproximando, Zaqueu sentiu seu coração bater com mais força e uma alegria enorme foi tomando conta dele. E ele então aguçou os ouvidos, que ele queria de alguma forma ouvir tudo que Jesus estivesse falando. E ele ficou ali olhando, ele já via Jesus, já conseguia ver. E quando Jesus estava já quase passando pela árvore, Zaqueu teve a maior surpresa da sua vida, porque Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí, porque ainda hoje estarei contigo em sua casa. Imagina a alegria de Zaqueu. Primeiro, Jesus sabia quem ele era. Jesus o chamou pelo nome. E mais, disse que iria até a sua casa. Então, a primeira palavrinha a gente já vê nessa atitude de Zaqueu. A sua vontade, o seu esforço o fez conseguir atingir o seu objetivo, que era ver e conhecer Jesus. Mas continuamos, porque Jesus foi até a casa de Zaqueu. E Zaqueu os recebeu muito bem, com muita alegria. E quando estava sentado junto com o mestre, ele conversou com ele, dizendo que há muito tempo ele sofria, porque ninguém entendia a sua posição como publicano. Mas que ele já vinha criando empregos para os trabalhadores, inclusive de Jerusalém, para que aqueles homens pudessem alimentar suas famílias. Ele também disse que criava vários empregos para outras pessoas e que tudo que ele pudesse fazer para o bem, ele já estava fazendo. Jesus, então, lhe disse: que bom, Zaqueu, as graças de Deus caem sobre você. Mas Zaqueu continuou: Senhor, eu cuido muito bem dos meus servos. Para eles não falta nada. E Jesus lhe disse: todos nós devemos servir bem, servir a Deus, nosso Pai. E Zaqueu falou: Senhor, é tão grande a minha alegria, tão grande a minha alegria pelo Senhor estar aqui hoje, que eu vou dividir todos os meus bens. Vou pegar 50% de tudo que eu tenho e vou distribuir para os pobres. E se alguém eu lesei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus, então, falou: hoje a salvação entrou nesta casa. E Zaqueu, então, com esse gesto, sem que ninguém precisasse dizer para ele que ele deveria fazer isso, Jesus não chegou a falar com ele: vá, venda tudo que tem e siga-me. Não.
o próprio Zaqueu, sentindo aquele amor, aquela vibração de Jesus, ele mesmo tomou a decisão de fazer isso. Então, ali começava a renovação de Zaqueu. Essa renovação que Jesus já enxergava. Jesus, quando pediu para Zaqueu descer daquela árvore, ele já sabia que o coração de Zaqueu estava pronto para aquela renovação. Então, foi muito bonito. Mas os seus discípulos não entenderam muito bem. Senhor, eles esperaram, então, o momento que o Zaqueu foi lá dentro da casa, chamar seus filhos, né, para que eles também pudessem desfrutar dessa alegria com Jesus, e perguntaram a Jesus, porque eles achavam, por que o senhor veio aqui para um cara rico, buscar um cara rico? E ele falou, olha, vocês não entendem. Preciso explicar que no Evangelho de Jesus não tem nada escrito, no Evangelho não tem nada escrito que o Evangelho veio no mundo para transformar todos os homens em mendigos miseráveis. Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Zaqueu, com todo o seu dinheiro, ele agora vai auxiliar a todos aqueles que necessitam. Nunca ouvistes falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser com sua própria manutenção? Ou o pai carregado de filhinhos a pedirem pão? Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados aqueles que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Os discípulos, após ouvirem isso, entenderam. E foi então que Jesus, reunido com todos, contou logo após essa passagem com os discípulos a parábola dos talentos. E olhando para Zaqueu, lhe disse: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E foi assim que Zaqueu conseguiu iniciar, graças ao seu processo de vontade, a sua renovação. Porque fomos no dicionário olhar o que é vontade, né? O que é essa vontade? Vontade é a determinação, é o sentimento que leva a pessoa a fazer alguma coisa, a buscar os seus objetivos e seus desejos. E não foi isso que o Zaqueu fez? Ele se esforçou para atingir o seu objetivo, que era o quê? Conhecer Jesus. E renovação? O que seria essa renovação? Renovação é o ato de se modificar para melhor. É ação ou efeito de renovar. Para nós, melhor ficarmos com a primeira, né? Ato de se modificar para melhor. E o que não é esse ato de se modificar para melhor do que o que tanto falamos, que é a nossa reforma íntima. Na definição de vontade também,
encontramos que a vontade ou intencionalidade é a capacidade através do qual nós tomamos posição frente àquilo que nos parece correto, aquilo que se apresenta para nós como nosso desejo, a nossa vontade. Diante de um fato, podemos desejá-lo ou rejeitá-lo. Ante um pensamento, a gente pode afirmar ou negar. Tudo isso, quem direciona é a nossa vontade. E temos uma passagem, uma página do Emmanuel, que é muito bonita, que ele divide para a gente a mente, né, a nossa mente, como se fosse um departamento, um escritório, com vários departamentos. E essa vontade, ele fala o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Ali, na mente, possuímos o departamento do desejo, que é onde se operam os propósitos e as aspirações, acalentando espírito de trabalho. Sim, porque não adianta nada a gente desejar e não agir. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução. O departamento da imaginação. O departamento da memória, que faz o arquivo de nossas experiências, e outros ainda, que definem os investimentos da alma. Mas, acima de todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade. A vontade é que gerencia, que faz a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a a nós, a vontade, por auréola luminosa da razão, depois da laboriosa e milenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. É uma conquista nossa. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate de conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui uma lei irrevogável. Mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Emmanuel, como sempre, nos lembrando desse aliado enorme à nossa vontade, que é a disciplina. Não foi à toa que ele disse ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Não é isso? Mas no livro dos Espíritos, na pergunta 909, vem nos dar mais um embasamento que o esforço e a vontade podem nos fazer ir longe. E é perguntado aos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, os Espíritos vêm nos lembrar, mais uma vez, que o esforço é nosso. Eles estarão sempre prontos a nos ajudar. Sempre estarão ao nosso lado. Mas tem que partir de nós. O esforço é pessoal.
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, também tem uma dica para nós espíritas, que nos lembra que o mais importante é o esforço, que todos nós conhecemos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, é muito importante nós sabermos que esse esforço e essa vontade depende única e exclusivamente de nós. Olha que notícia boa! Não depende do outro, depende somente de nós. Então, aquela história que a gente fala, que leu a página e que a página é para o outro, não, vamos primeiro refletir aquela página, nos colocando ali naquela situação. Porque tudo que vem para nós lermos é para nós em primeiro lugar. E a gente costuma dizer assim, essa página, fulano tinha que ler essa página. Não, se caiu para nós, nós precisávamos ler essa página, né? E a gente tem aí 2 grandes norteadores dessa nossa vontade. O Emmanuel já nos trouxe, que é a disciplina. E o outro é qual? É a responsabilidade. Que cada vez que a gente estuda e aprende um pouco mais dessa doutrina de amor, nós verificamos a responsabilidade que nós temos com cada um dos nossos atos. Então, a disciplina e a responsabilidade são os 2 grandes norteadores da nossa vontade. Então, a gente tem que sempre pensar, será que isso é correto? Lembra das 3 peneiras? É verdadeiro? É útil? É necessário? Né? Vamos pensar nisso antes de agir. E Paulo de Tarso, que é um outro grande exemplo de amor e de transformação. Paulo de Tarso, lembramos bem, judeu. Quantos cristãos ele matou? Ou mandou matar? Não por ser mau, mas porque ele acreditava que deveria fazer aquilo. Ele não compreendia, mas a partir do momento do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele se renovou totalmente. Bastou um encontro para que ele compreendesse a verdade do Cristo. E a partir daquele momento, ele iniciou o seu processo de renovação, ao ponto de ser o maior divulgador do cristianismo no mundo. E mesmo assim, Paulo, com todo esse cabedal de conhecimento, de renovação, o que ele nos disse? O bem que eu quero, eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Mostrando para nós que esse é um processo difícil. Sim, não é um processo fácil. Por isso mesmo, temos que nos esforçar, temos que direcionar a nossa vontade nessa direção. Paulo também nos dizia, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mostrando exatamente isso, que ora sabemos que não devemos fazer certas coisas, mas ainda titubeamos, ainda fazemos. Então, devemos sempre colocar como norteador da nossa vontade a disciplina e a responsabilidade. E Emmanuel nos diz que a disciplina antecede a responsabilidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Exatamente. Então, quando a gente sabe que precisa fazer alguma coisa,
e a gente ainda não tem aquela força necessária, a gente faz por disciplina. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Até que você faz tanto isso que depois já é normal, você nem imagina fazer de uma forma diferente. Emmanuel também nos traz numa página linda, chamada Renasce Agora, umas dicas para todos nós. E ele diz assim: dispondo o ano de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, quantas oportunidades de renovação moral encontra a criatura no abençoado período de uma existência? Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. É da lei divina que o mundo se transforme, independentemente de nossa vontade. Mas é igualmente da lei do Senhor que a nossa renovação, sejam quais forem as influências exteriores, dependa sempre e exclusivamente de nós. Pratiquemos essa divina caridade, a caridade de nos renovarmos para o infinito bem, a fim de que os outros se inspirem na jornada cristã sobre a contemplação do nosso esforço. Emmanuel, nessa página, nos traz essa vontade da renovação, dizendo para a gente que ela aparece a todo minuto. Então, não é porque erramos que estamos fadados ao erro. Essa renovação, ela pode ser iniciada a qualquer momento. E isso é maravilhoso. Isso que a doutrina espírita nos traz é uma maravilha, sabermos que podemos recomeçar a qualquer momento. Antigamente, tinha o conceito do fogo eterno. Uma vez que você tivesse errado, não tinha mais jeito. Estava fadado ao fogo eterno. Hoje sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados, porque Jesus nos trouxe esse ensinamento. Então, que possamos fazer o bem onde quer que nós estejamos e que possamos buscar em nós essa vontade, termos esse esforço necessário para que possamos promover em nós essa renovação moral. André Luiz, na opinião espírita, nos traz que a decisão é uma necessidade permanente, que o progresso é fruto de escolha e que o minuto que nós vivemos é o veículo de oportunidade para a seleção de valores. E ele ainda nos traz: afora tu mesmo, ninguém decide o teu destino. Então, somos obreiros de nossa própria existência. E isso é uma coisa maravilhosa. Não depende do outro, só depende de nós. E para encerrarmos, trouxemos então uma fala do Leon Denis, numa página linda escrita por ele, chamada O Poder da Vontade. E ele nos diz: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos seus esforços.
sabe que tudo que de bem e de bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série de suas existências, quando o seu pensamento se puser em de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. E ele ainda nos alerta: dirigir incessantemente o vosso pensamento para essa verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu interior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Então, meus queridos amigos, a vontade, essa força que nos liberta, que nos alimenta, que nos faz seguir em frente, buscando o nosso melhor, para que possamos, através dela, promover em nós mesmos a nossa renovação moral. Que possamos, então, amigos, utilizar a nossa vontade para que possamos efetuar em nós a nossa renovação. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós. Que Deus, nosso Pai, nos fortaleça, nos dê coragem para utilizar a nossa vontade nessa nossa renovação. Teremos tropeços? Sim, teremos tropeços. Mas seguiremos firmes, utilizando essa vontade que nos leva para a frente e para o alto, seguindo para o alvo, como disse Paulo de Tarso. Que sigamos em frente, meus irmãos, para essa nossa renovação. Fiquemos com Deus e muita paz.